E agora a gente fala de economia, porque a inflação veio menor do que o mercado esperava, veio aí a 0,71%. E é sobre esse assunto, sobre a queda da inflação no país, que a gente fala com o Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos. Jansen, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Eu já vou engatar minha pergunta aqui para você. Essa queda da inflação aí, essa expectativa menor que veio, fez com que o dólar também caísse. E a pergunta que vale milhões é: o dólar vai continuar baixo aí nos próximos dias? Qual que é a sua análise em relação a isso? Bom dia. Essa primeira pergunta já derruba qualquer economista na água de largada. Mas o IPCA ele veio abaixo das expectativas, com o núcleo ali de serviços pressionando e a parte também de transporte por custo da reoneração dos combustíveis. Olhando pela ótica do dólar, a gente teve um enfraquecimento do dólar perante o mundo inteiro essa semana. E isso facilitou ali o fortalecimento do real durante esse período. A gente tem uma visão para o dólar um pouco mais complicada, dado que o nosso equilíbrio fiscal ainda não está definido, mas uma vez que a gente comece a organizar a casa aqui no nosso país, a gente pode ter um patamar de dólar até mais atrativo do que a gente tem hoje. E a inflação deve continuar em queda, Jansen? É essa a projeção para os próximos meses? A gente tem uma taxa Selic bastante contracionista, isso já está fazendo efeito dado todo o ciclo de aperto de juros. É importante deixar claro que o Banco Central está vigilante com esse processo e uma vez que a inflação ela vem sendo reduzida mês a mês e os núcleos de inflação vêm sendo pressionados a cada vez menos, isso será positivo para o corte de juros e aí, por consequência, a gente terá ali um processo de desinflação mais rápido. Jansen, Zé Maria Trindade também participa da entrevista. Zé, com você. Salve, Jansen, muito bom dia. Olha, recentemente, anteontem, eu vi as páginas dos jornais e principalmente de um grande jornal do país que diz o seguinte: inflação em queda, dólar cai, bolsa sobe. Parece um mundo paralelo. Qual é a diferença desse mundo maravilhoso aí publicado pelos jornais, né? De queda na inflação, queda no valor do dólar e aumento substancial ali da Bolsa, né, uma subida da Bolsa, do mundo real, porque a economia está parada no mundo real, né? Restaurantes vazios, salões de barbeiros vazios, enfim, o que está de diferente desse otimismo na economia publicada e a vida real nossa de cada dia? Bom, eu acredito que fazer um paralelo entre a Bolsa, dólar e a economia real é um pouco equivocado da parte do jornal, porque efetivamente não tem uma correlação direta. O mercado financeiro ele costuma antecipar, mas ele é altamente especulativo no curto prazo. Então, sim, eu concordo com você que existe uma descorrelação, mas a Bolsa brasileira ela vem caindo desde o processo da troca do presidente. Até agora, a gente caiu praticamente quase 30% e foi uma recuperação tímida frente aos preços dos ativos. O que a gente tem de positivo essa semana é o dado da inflação, que pode vir aí a convergir para a meta e uma queda da taxa de juros, que a gente espera para o segundo semestre, um começo de uma queda de juros, possa abrir espaço aí para uma recuperação econômica. O que tem que tomar cuidado é que movimentos de curto prazo eles não necessariamente são ligados apenas à economia brasileira. Como eu comentei, o dólar perdeu espaço a moedas internacionais e isso favoreceu o real, mas isso não tem nada a ver com o nosso fiscal aqui internamente. Nossos pares estão melhores que a gente, nós somos um dos países mais atrasados nessa recuperação do próprio câmbio e a gente precisa ficar de olho para que isso não gere um otimismo exacerbado nas pessoas ou uma descorrelação, como os jornais colocam. Jansen, agora eu quero saber se você concorda comigo, Zé Maria também, Vitor também, se esses números muito positivos dessa última semana, eles refletem muito mais a expectativa das novas regras fiscais aí para essa próxima semana do que esse número aí da inflação mais baixa. O mercado gostou, no primeiro momento, dessa possível nova regra fiscal. A gente precisa ver o que vai passar no Congresso. Acredito que vai ter muita dificuldade de aprovação. E, se uma vez sendo mais dura do que está aí hoje esse controle por parte do governo, a gente pode ter até uma visão mais positiva. A grande dificuldade é saber o quanto o governo, que já disse que vai gastar e vai continuar gastando, vai onerar mais a nossa economia. Então, um processo de descontrole fiscal pode fazer o contrário que o Zé Maria falou, pode pegar o dólar e tirar ele do 4,90, 4,95, levar para patamares mais elevados.
O importante é deixar claro que quanto mais o Brasil se descola do mundo, a gente vai ter menos entrada de capital do exterior e aí, por consequência, a gente fica mais atrasado frente a essa recuperação econômica. E aproveitando que a Paula falou do arcabouço fiscal, Jansen, que você também tocou nesse ponto, do aumento de gastos, muitos analistas, eu te pergunto se essa é a sua leitura também, muitos analistas estão apontando que, diante desse novo arcabouço fiscal, seria inevitável aumento de impostos, que é a única maneira que o governo teria para fazer fechar essa conta e fazer com que caiba tudo isso que está previsto no arcabouço fiscal, seria aumentando impostos. E aí viriam as medidas que já começaram a ser anunciadas, taxação das compras nos sites estrangeiros, possível taxação dos sites de apostas, do Pix, enfim, aumento de impostos. É isso mesmo? Procede isso, Jansen? Para fazer com que o arcabouço fiscal saia do papel, o governo vai ter que aumentar impostos? E essa taxação que, por exemplo, foi anunciada essa semana sobre as compras nos sites asiáticos, já é reflexo, já é um resultado do arcabouço fiscal, Jansen? Segundo o governo, isso não é um aumento de impostos, isso é praticamente uma reoneração daquilo que foi retirado no passado. Mas sim, eu concordo que vai haver o aumento da carga tributária. A grande questão é que a curva de Laffer diz que quanto mais tributos, né, a gente vai ter menos arrecadação. Então, isso vai ter uma curva ótima que, nesse primeiro momento, pode ser benéfico para o governo, mas como é que a gente sabe que se o governo não conseguir fazer com que a economia volte a crescer, isso vai ser um tiro no pé. Então, colocando claro aqui, a minha visão a gente precisava mais controlar o gasto do que simplesmente aumentar a carga tributária. Então, o processo de reoneração precisa acontecer, mas a gente precisa também ter claramente o que vai ser reonerado para que outros setores que não serão reonerados, não terão afetado o seu negócio, possam ter visão clara do futuro. Então, a falta de clareza por parte do governo em dizer o que ele vai tributar e o que ele vai reonerar de curto prazo, tiraria um peso do mercado, sendo que o mercado hoje trabalha com uma reoneração ampla dos setores aí que tem a sua folha, por exemplo, desonerada. Zé Maria, com você. Naturalmente que a política está ligada diretamente à economia, né? Sempre assim, porque eu costumo dizer, Jansen, que não tem nada mais covarde no mundo do que o capital, né? Como é que você vê nesse momento a política, essa ligação da política? Eu vejo aqui que o Fernando Haddad, de proscrito, passou a ser o queridinho ali do mercado, porque vê que o Fernando Haddad é o pé no chão do governo Lula. Como é que você está vendo aí essa relação da economia com a política brasileira? Precisa ter pragmatismo, né? A gente sabe que o presidente ele tem ali as suas visões de um gasto maior, uma visão muito mais para a população menos favorecida, só que a gente sabe que se olhar só para isso e esquecer da economia, pode ser algo complexo para nosso equilíbrio fiscal. Então, algumas pessoas sim do mercado entendem que o Haddad é um equilíbrio, mas a minha visão é que ele é um pouco mais pragmático nesse momento, entendendo que se ele não tiver a rédea do governo ou para a parte econômica não fizer o equilíbrio, ele pode ser o causador ou o principal causador do estrago no país. Ou seja, colocarão nele, como ministro da Economia, toda a culpa de um descontrole do dólar, de um descontrole de um processo inflacionário, e isso pode cair tudo nas costas dele, e ele sabe que ele precisa colocar fielmente aquilo que ele coloca e acredita que não dá para fazer tudo aquilo que o governo está buscando. Então, ele é um ponto, sim, de equilíbrio. A grande questão é que, quanto tempo ele vai aguentar ser esse equilíbrio, e ele, junto com o Congresso, precisa segurar as rédeas ali do governo por parte dos gastos. Ô Jansen, e se esse cenário se mantiver estável, né? Essa inflação que veio com esse valor menor do que os economistas esperaram, a gente já pode começar a pensar em uma redução de juros por parte do Banco Central? Sim, o grande problema precisa que o governo pare de questionar o Banco Central pela sua política de juros. Os juros é uma parte do controle do que a gente precisa fazer, e sim, a gente vai ter um ajuste da curva de juros no futuro. O problema é que, assim como foi lento a recuperação na subida de juros, dado o processo inflacionário, acredito que o Banco Central também será um pouco lento na questão do corte de juros, talvez não agradando o governo. Então, a queda, sim, ela vai acontecer, porém, a grande questão e a grande pergunta do mercado é quando que ele vai começar a cortar juros e em que patamar de juros a gente vai equilibrar
a economia. A minha visão é que isso ajuda, mas não resolve o nosso problema de crescimento no país. A produtividade, a baixa produtividade e a baixa eficiência das empresas brasileiras é um problema que a gente vai ter que atacar para que a gente possa ser competitivo frente ao mercado internacional. E, Jansen, aproveitando a sua presença aqui, ainda falando sobre os rumos da economia, mas mudando um pouquinho de assunto, queria te perguntar agora sobre mercado de trabalho. Afinal de contas, essa é sempre uma das grandes preocupações e talvez esse seja até um indicador que se aproxime mais da vida real, né? Em linha com aquilo que o Zé falava aqui no começo da nossa conversa, né? As manchetes e os indicadores acabam desenhando um cenário, mas a vida real tem um outro cenário. Os números do mercado de trabalho, do desemprego, acabam se aproximando mais da vida real, né? Uma sociedade em que falta trabalho, é uma sociedade que está em crise, né, que tem problemas econômicos, vai caindo o poder aquisitivo da população, né, é um drama, né, a falta de emprego. Então, queria te perguntar sobre isso. O mercado de trabalho, para onde vamos? Tendência é de recuperação, de abertura de vagas ou não? O que é que você está projetando, Jansen? A gente precisa do aumento de vagas. A gente está nos menores níveis de patamares aí de desemprego no país, mas eu concordo com o Zé Maria no sentido de que a economia precisando crescer, a gente precisa gerar emprego, mas não é a qualquer preço. Sim, a gente precisa aumentar a quantidade de pessoas empregadas. A grande questão é com os juros, nos níveis que a gente está e com a inflação ainda não dando sinais em alguns núcleos, como de serviços, que está arrefecendo, a gente vai ter esse processo de estagflação, ou seja, a gente vai ter um processo de paralisação da economia com a inflação alta. Então, a gente precisa primeiro baixar a inflação, cortar juros, aí naturalmente os novos postos de emprego aumentarão. O grande problema, o grande dilema é que se aumentar a tributação aí para a competição das empresas nacionais contra as internacionais, isso pode ainda piorar ainda o processo de emprego aqui no país. E também uma coisa que corre contra é a Bolsa Família, né? O auxílio que se tem aí às pessoas. Muita gente aí dependendo desse auxílio e acaba não procurando emprego, não procurando produzir e fica dependendo do Estado para a geração ali da sua renda mensal. Zé Maria. Tecnologicamente, um país, ele desenha o futuro, né? O Yuval Harari, que é um autor que eu leio muito, né? Ele fala do grande perigo do futuro, ele cita 3 perigos, um é meio ambiente, outro é destruição em massa, e o mais problemático é exatamente essa empregabilidade, né? É uma horda de pessoas dispensáveis na sociedade, está sendo criada, né? Jansen, qual é a relação de futuro, de economia, de futuro, e como conviver com esta possibilidade real do ser humano ficar dispensável, pelo menos uma grande parte? Boa pergunta. Setores estão se informatizando, criando, ganhando escala. A gente tem o advento das plataformas, muita gente está sendo empregada dentro de plataformas e o setor de serviços é o setor que dificilmente vai ter uma baixa empregabilidade no futuro. Sim, a gente precisa de formação de pessoas, então o setor de tecnologia, desenvolvedores, muita coisa precisa ser feita, mas assim como profissões sumiram no passado, o futuro também reserva profissões que hoje são necessárias e a gente precisa que não serão mais necessárias no futuro. Eu acho que essa adaptação ela é natural e o ser humano e as pessoas precisam se adaptar. E pessoas bem educadas, com formação, conseguem fazer essa transição mais facilmente do que uma pessoa que tem baixa escolaridade. Então a gente precisa aqui no Brasil focar na formação de pessoas, focar em setores que a gente entende que precisa de mão de obra, e o setor de tecnologia, desenvolvimento, é um setor que vai precisar de muita mão de obra para esse processo de informatização, e setores na qual há uma baixa produtividade, uma baixa necessidade humana, essas pessoas vão precisar procurar se readequar no mundo novo que se desenha junto às plataformas de desenvolvimento de serviços e qualquer coisa que está sendo criada aí no mundo hoje. E, Jansen, vou pedir que você aguarde um instantinho. A gente vai trazer uma outra notícia importante sobre economia global, destaque internacional. A gente volta a conversar na sequência. A informação é a seguinte: durante a madrugada deste sábado, o presidente da França, Emmanuel Macron, promulgou a nova reforma previdenciária do país. A decisão saiu horas depois da aprovação do texto pelo Conselho Constitucional na última sexta-feira. A oposição e centrais sindicais haviam solicitado que o presidente não sancionasse a lei para acalmar a ira.
Com a nova legislação, a idade mínima para a aposentadoria na França passa de 62 para 64 anos e a exigência da contribuição passa a ser de 43 anos. O anúncio do Conselho provocou uma série de manifestações por todo o país nas últimas horas. Já uma nova mobilização está sendo programada pelos sindicatos para o próximo dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E aí, né, Jansen, é um problema que não só a França enfrenta, né, o mundo em todo convive, né, com esse problema, né, de dificuldade de manter o pagamento das pensões e aposentadorias, justamente por causa dessa combinação de indicadores, né, aumento as mudanças, né, no perfil de natalidade, mortalidade, aumento da expectativa de vida. Vários países convivem com esse problema, foi o caso do Brasil também, né, que fez uma reforma de previdência em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. A diferença é que aqui o ambiente político favoreceu, né, num caso muito particular, o Brasil teve atos de rua em favor da reforma da Previdência, né? Ao contrário do que a gente está vendo aí na França, no Brasil nós tivemos atos e mobilização em apoio à reforma da Previdência. Ela passou e isso deu, de certa forma, um alívio às contas públicas. Mas queria ouvir de você o diagnóstico econômico e o que envolve essa discussão. É necessária mesmo? É um caminho sem volta? Todos os países do mundo vão ter que enfrentar um processo duro como esse que está enfrentando agora a França, que teve ainda esse componente que foi a manobra que fez o presidente francês Emmanuel Macron, que acabou driblando, de certa forma, a Assembleia Nacional, que é o equivalente à Câmara dos Deputados na França. Mas, a parte disso, focando a discussão no aspecto econômico, é um caminho inevitável mesmo, Jansen? Inevitável. A gente aqui no Brasil vai precisar fazer uma nova reforma. Acredito que não é o momento para a gente discutir isso, dado todos os nossos outros problemas aqui. Mas a França, e a questão do discurso e do choque de realidade, Macron é um presidente que pensa um pouco mais à esquerda e precisa se reposicionar em função das necessidades do país. Então, quando o discurso entra em choque com a realidade, a gente tem uma dificuldade da população entender o discurso e a prática. Então, sim, a França passa por problemas, populações com idade mais elevada e mais avançada vão precisar contribuir mais. A gente vive esse problema aqui no país já para alguns setores aqui no Brasil. Olha o tamanho da nossa folha de pagamento aí da nossa aposentadoria, do nosso INSS. O problema é que a gente não está preparado para essa discussão. Os setores aqui no país que tinham aposentadorias integrais já tiveram seus benefícios retirados e, por consequência, novos ajustes deverão ser feitos. Então, naturalmente, o que o Brasil deveria fazer era um ajuste o mais rápido possível. O problema é que a gente tem outros problemas mais importantes hoje do que essa situação. Mas, se a gente tocasse nesse ponto da Previdência e do gasto público com parte do INSS, e a gente ajustasse essas contas, ficaria até mais equilibrado o nosso fiscal para o futuro. O problema é que a gente vai empurrar isso o mais longo possível, ninguém vai querer tocar nessa seara, e o país vai sofrer lá na frente com um gasto maior junto às pessoas que vão precisar depender da sua aposentadoria. O que pode acontecer, no caso negativo, é o que aconteceu em Portugal. Portugal, tivemos ali um corte nas aposentadorias de maneira linear, dado que o Estado não conseguia bancar todas as aposentadorias com a receita que tinha frente aos gastos. Jansen, você falou um pouquinho, mas eu queria te ouvir um pouco mais em relação a isso, sobre o que o governo poderia fazer em relação a essa manobra para ter uma melhora dessa reforma tributária, reforma previdenciária aqui no Brasil, aliás, reforma da Previdência. Isso não está em pauta agora nesse momento. O que a gente vai ter que buscar, e acho difícil nesse governo, é a retirada dos privilégios de alguns setores do Estado. Ou seja, algumas pessoas têm aposentadorias ainda muito superiores à grande média, e todo mundo que se buscar o teto do INSS, o buraco dos gastos públicos diminuiria. A previdência pública, ela onera muito mais do que a previdência privada junto ao INSS. Então, esses setores que teriam os seus benefícios retirados, fazendo lobby no Congresso, dificilmente isso vai passar agora no curto prazo. São muitos pontos mesmo, Zé. Zé Maria, com você. Aliás, antes da sua pergunta, Zé, vou te interromper. A reforma da Previdência, chamado da nossa reportagem, Zé, aí em Brasília também. Sim. É isso, né, Paula? É isso. A gente chama primeiramente a Yasmin. Zé, a gente já continua com você, porque o governo condiciona 172 bilhões de reais em despesas em 2024, a aprovação do arcabouço fiscal. Assunto para Yasmin Costa. Yasmin, qual que é a meta do governo com essa medida para a gente continuar debatendo, falando aqui no Jornal da Manhã sobre esses assuntos aí do governo? Conta pra gente.
Vou trazer mais uma contribuição aí para essa roda de conversas. Olha, o governo espera zerar o rombo nas contas públicas no ano que vem. Enviou ontem, no finalzinho da tarde, o projeto de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que o Congresso Nacional avalie. E nesse projeto encaminhado para o Congresso, o governo encaminhou ali com duas alternativas, uma proposta, vamos dizer, com dois cenários. O primeiro cenário é prevendo a regra atual de teto de gastos, que tem ali uma restrição maior para o aumento dos gastos públicos, das despesas públicas, esse teto de gastos. E a segunda proposta é justamente pensando na aprovação do arcabouço fiscal. E essa proposta, se o arcabouço for aprovada, fica ali, o governo pode gastar mais 172 bilhões de reais sem ter ali qualquer tipo de rombo nas contas públicas. Esse texto aí encaminhado ao Congresso Nacional, esse projeto de LDO, também prevê um salário mínimo de R$ 1.389 para 2024, só que é só considerando a inflação. Durante a campanha, o presidente Lula chegou a falar em aumento real, não só baseado na inflação para esse salário mínimo, mas a princípio ele está sim baseado somente na inflação para o ano que vem. E além disso, vale lembrar, essa proposta de arcabouço fiscal ainda não chegou efetivamente ao Congresso Nacional, apesar de já estar ali meio que prevista na LDO. A expectativa, segundo a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, é que esse projeto de arcabouço seja enviado na segunda-feira para análise dos parlamentares. E a ministra ainda disse que o final de semana é para toda a equipe econômica do governo federal ajustar os últimos detalhes, já que eles já disseram ali mais ou menos como será esse caminho, mas o texto, efetivamente, eles estão ajustando, e a previsão é que na segunda-feira eles encaminhem para o Congresso Nacional. E a partir daí, essa questão envolvendo a LDO também pode ter cenários mudados diante da possibilidade ou não da aprovação do arcabouço fiscal. Volto com vocês. É isso aí, Yasmin. Obrigada aí pela participação mais uma vez. Zé Maria, a gente já deixa você concluir o que você estava falando neste minuto. Vou só passar aqui para o Jansen. Jansen, você acredita que com essa entrega do novo arcabouço fiscal, como que o mercado deve reagir aí nessa próxima semana, dependendo do que será entregue? Bom, acho que a Tebet entregou o que ela se propôs, alinhado com o governo. O que eu acho complicado é que a gente está abrindo espaço fiscal para aumentar o gasto. E sim, ela está correta que o teto de gastos limitaria despesas aqui no país, e o Brasil deveria discutir como que a gente gasta os nossos recursos nos setores. E aí, um momento que ela passa uma nova LDO com um arcabouço fiscal sendo aprovado com mais 170 bi, ela simplesmente ignora que a gente precisava discutir como que a gente gasta e não abrir mais espaço para um gasto. Uma vez isso aí aprovado, essa LDO, com aumento de gastos, não aumento da receita, a gente, na minha visão, segue para um caminho muito complicado no país, de despesa muito maior do que a receita, entrando simplesmente no lado mais negativo do lado econômico, aí, podendo se falar dessa maneira. Zé. Eu falava da Previdência, eu já defendo, de tanto acompanhar esse processo, esse debate, que tenha uma comissão permanente de reforma da Previdência, todo ano fazer um ajuste ali para não assustar. E com relação, você disse, Jansen, muito bem sobre a Previdência Pública, né? É impressionante que uma Constituição e a legislação digam que existem cidadãos diferentes. Um cidadão que é o setor público, né, que tem estabilidade no emprego, que é uma iguaria que a iniciativa privada nem ouviu falar, que é a tal estabilidade. Também a aposentadoria integral, paridade, você se aposenta e fica ganhando como o outro que está sentado lá trabalhando, inclusive produtividade, para se ter uma ideia. Então, precisava mesmo desta reforma permanente da Previdência. Mas a gente falava aqui do orçamento, é muito complicado você falar sobre orçamento, porque o total do orçamento é 4 trilhões e meio, né, de bilhões de reais. 4 trilhões e pouco mais de 500 bilhões de reais. E aí, assim, para ter uma ideia, logo de cara, o serviço da dívida pega 1 trilhão e as despesas fixas, com previdência, salários e tal, e sobra 130 bi de 4 trilhões, né? Jansen, como conviver com o orçamento? 546 bilhões de reais
serão os gastos acima do teto, né? Ficou fora do teto. Fica fora do teto esses 500 bilhões, segundo a LDO. Como conviver com um orçamento desse? Administrativamente, a gente vê que é impossível, né? A gente vai precisar discutir as despesas fixas. Essa aqui era a posição ali do antigo governo e a gente precisa desonerar, ou seja, destravar o nosso orçamento para que os nossos congressistas, os nossos senadores decidam o que vai fazer. O que eu tenho muito medo é que simplesmente a gente carimba o dinheiro aqui nos gastos e a gente precisa de mais dinheiro para qualquer outra necessidade, a gente vai e abre mais espaço fiscal sem olhar para contínuo crescimento da economia. Então, quanto mais o Estado atrapalhar o crescimento através de tributos, ou seja, tornando a nossa economia menos eficiente, mais pesada e mais custosa para a iniciativa privada, a gente não vai acelerar o país. A gente vai retardar o nosso crescimento. E aí o nosso processo de envelhecimento da população vai tornando essa conta cada vez mais complexa. Então a gente vai cair naquela discussão que a gente falou sobre a questão da reforma previdenciária. Quanto mais gente tiver recebendo dinheiro sem produzir e cada vez menos pessoas produzindo de maneira eficiente para pagar as contas do Estado, a gente vai ter cada vez mais um déficit corrente crescente. Então, o que a gente precisa quebrar é essa inércia do Estado. O problema é que a gente nunca conseguiu fazer isso e desde a Constituição esses privilégios permanecem. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso sem um controle da população indo frente a esses privilégios que são aquilo que mais afeta aí o gasto permanente da Previdência pública, né? É isso, e sobre a queda da inflação aqui no Brasil, nós conversamos com Jansen Costa, que é o fundador da Fatorial Investimentos. Jansen, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, foi muito boa a sua participação por aqui, a gente te espera novamente. Obrigado.